Oi gente, eu sou a Paloma e esse é meu canal, espero que vocês estejam bem. Como prometido, nesse vídeo eu vim comentar com vocês o que é que eu achei da trilogia da Cassidy Blake. Essa trilogia está sendo publicada aqui no Brasil pela Galera Record. Os dois primeiros livros já estão disponíveis para vocês em português. O terceiro livro, creio eu, chega ainda esse ano. O primeiro livro é A Cidade dos Fantasmas, o segundo é Túnel de Ossos e o terceiro é Bridge of Souls em inglês, que traduzindo livremente fica Ponte das Almas. Acredito que eles vão manter esse título porque é uma tradução mais direta mesmo, mas enfim. Os três foram escritos pela escritora maravilhosa que eu sempre falo aqui no canal, Victoria Schwab. Eu li o primeiro volume em 2019, se eu não me engano, e esses dois últimos volumes eu li agora em 2021 e 2022, mas esse aqui eu acabei relendo antes de pegar as continuações porque eu queria relembrar a história, então eu estou aqui para comentar com vocês o que é que eu achei de cada um, começando pela sinopse, porque eu acho que é importante vocês saberem do que é que se trata essa história, caso vocês ainda não conheçam esses livros. No primeiro volume, A Cidade dos Fantasmas, nós vamos conhecer a nossa protagonista, que é a Cassidy. Ela dá nome à trilogia e é a nossa protagonista, é quem vai narrar a história nos 3 volumes. A Cassidy é uma garota de 12 anos que sofre um acidente e passa por uma situação de quase morte. Ela tá se afogando e ela vai morrer quando de repente ela é salva por um fantasma. Esse fantasma, o Jacob, também vai fazer parte da história porque a partir desse momento em que ele salva a Cassidy, né, de se afogar, o Jacob acaba meio que se conectando com ela, então eles se tornam melhores amigos porque ela é assombrada por ele. Basicamente, o Jacob consegue acessar o mundo dos vivos e a Cassidy, que passou por essa situação de quase morte, consegue atravessar o véu. Eu não sei se foi traduzido assim, acredito que foi traduzido assim, o véu. Então ela consegue atravessar esse véu e ir para o mundo dos mortos, o mundo dos fantasmas, onde vários fantasmas ficam, pessoas que ainda não atravessaram, sabe, não tiveram aquela travessia para o além, pessoas que estão presas no mundo dos fantasmas por algum motivo, alguma história inacabada, enfim. A Cassidy consegue acessar esse lugar junto com o Jacob e eles viram melhores amigos depois dessa situação toda, porque, enfim, é a vida, né? Nesse primeiro livro a gente também vai conhecer a família da Cassidy, os seus pais e o seu gatinho, porque ele faz parte da história, mas basicamente os seus pais vão ter um programa de televisão. A mãe da Cassidy é uma pessoa que acredita no sobrenatural e ela é escritora, enquanto que o pai da Cassidy, ele não exatamente acredita no sobrenatural, mas ele é um historiador que gosta muito de saber a história de alguns locais que são assombrados. Os dois se juntam, né, formam uma dupla e agora eles têm esse programa de televisão onde eles vão viajar para os locais mais assombrados do mundo para contar a história desses locais, o que aconteceu, os crimes que aconteceram lá. Então eles meio que juntam essa parte sobrenatural com a parte histórica dos locais onde eles vão. A Cassidy, como ela tem 12 anos, ela vai junto com eles nessas viagens. E nesse primeiro livro nós vamos acompanhar a viagem deles para Edimburgo, na Escócia. Essa é basicamente a história do primeiro livro. Eu gostei muito, muito mesmo desse primeiro livro, da primeira vez que eu li e da segunda vez que eu li. Eu dei 5 estrelas para ele, porque é um livro juvenil, que é um dos meus gêneros favoritos. Eu amo ler livros com crianças e livros que sejam para crianças, mas ele também tem uma pegada muito sombria. Só pela sinopse eu acho que já dá pra vocês perceberem que ele tem essa pegada mais sombria que a Victoria Schwab ama escrever. A Cassidy passa por essa situação de quase morte, que já é um negócio pesado, e depois ela vai com os pais dela pra um local super assombrado, que é a Escócia, e ela acaba encontrando fantasmas, e mais do que isso, ela acaba encontrando um espírito, assim, muito forte, que ela vai ter que lidar, né, nessa situação toda. O bom é que nessa viagem ela conhece a Lara, que é a nossa terceira personagem, que vai aparecer nos outros 2 livros, e a Lara é uma menina de 12 anos que também passou por uma situação de quase morte, só que ela tem um conhecimento um pouco mais profundo do que é que aconteceu e do que é que ela tem que fazer. Então ela acaba contando aí pra Cassidy, né, qual é a função disso, o que é que elas podem fazer, o que é que elas podem fazer depois do véu. Não vou contar pra vocês o que é, mas basicamente a Lara dá esse auxílio, sabe, pra Cassidy, porque a Cassidy é uma garota assim muito perdida, ela não sabe o que tá acontecendo direito na vida dela. Basicamente ela sabe que ela consegue ver fantasmas. Eu gostei muito desse livro, primeiro pela ambientação. Pelo que eu entendi, a Victoria Schwab mora em Edimburgo, assim, eu acho que ela mora na Europa, ela tem um certo conhecimento ali da Europa, e ela mora em Edimburgo, então ela conhece muito bem os locais onde ela fala. Se você conhece a cidade, que é uma cidade que infelizmente eu não conheço, vai ser muito divertido você ler esse livro, porque ela fala exatamente os locais onde eles vão, e o que é que aconteceu em cada local, por que é que esses locais são considerados assombrados, a história da cidade, a história do país, a história de tal local. Então é muito interessante porque ela acrescenta essa parte histórica junto à parte sobrenatural, que no caso seria a fantasia que ela cria. E eu gosto muito de acompanhar a Cassidy porque, como
como eu falei, nesse primeiro livro ela vai entender o que é que aconteceu com ela e o que é que ela pode fazer daqui pra frente, né, depois que ela encontra a Lara. Ela é uma garota que enfrentou a morte e voltou, mas isso não quer dizer que ela está segura, sabe? Então, eu achei muito interessante porque é um livro juvenil que aborda assuntos um pouco mais adultos, eu diria. Só de você pegar um livro que fala sobre fantasmas e que fala sobre morte e que fala sobre assassinato, porque muitos desses fantasmas não são pessoas boas, né, que estão no véu. Então eu acho que é um juvenil, assim, que aborda muitos assuntos complicados de uma forma muito sutil e muito simples. Eu gosto muito dos pais da Cassidy porque eles são pais, assim, muito diferentões, eles se importam com ela, ao mesmo tempo que eles levam ela pra locais super assombrados, assim, locais onde uma criança não deveria estar, sabe? Mas isso vai continuar nos 3 livros, eles simplesmente não aprendem. E o ponto alto que eu acho que tá nos 3 livros é a amizade da Cassidy com o Jacob e depois com a Lara. Eles formam um trio, né, a partir do 2º livro. Eu acho essa amizade, assim, muito linda. Mais do que morte e mais do que coisas sobrenaturais, que é uma coisa que a Victoria Schwab ama fazer, ela também escreve muito bem sobre a amizade. Eu não sei se vocês já repararam, mas grande parte dos livros da Victoria Schwab tem uma dupla ou tem um trio onde eles são amigos e a amizade deles é, assim, extraordinária. Não que seja uma coisa boa, porque existem alguns livros, né, vilão, que mostram uma amizade meio complexa e uma amizade que não é tão boa, mas eu acho que a Victoria Schwab, ela sabe muito bem escrever situações de amizade e criar relações, sabe, entre as personagens. Então, um dos pontos altos dessa trilogia pra mim é a amizade da Cassidy com o Jacob, com certeza. No 2º livro, né, que é Túnel de Ossos, pra eu não ficar estendendo muito a minha opinião nesse vídeo, nós vamos acompanhar a família da Cassidy quando eles vão para Paris. Então eles saem de Edimburgo e vão pra Paris, porque aparentemente Paris é uma cidade super assombrada. Não sei se vocês já conhecem a história de Paris, né, o que é que aconteceu lá. Eu já tinha ouvido falar algo assim antes de pegar esse livro, mas eu achei muito divertido ela colocar isso na história, que é o fato de que embaixo de Paris existem algumas catacumbas onde muitas e muitas e muitas pessoas foram enterradas. Basicamente, Paris é uma cidade assombrada se você for pensar que existe um monte de gente morta pela parte de baixo. Paris é uma cidade tão bonita e Paris é uma cidade assim tão iluminada, que tá ligada a tantas coisas boas, que a gente esquece que as cidades que são assim podem ter um passado meio sombrio. Então eu gostei bastante da Victoria abordar isso no 2º volume. Nesse caso aqui, a Cassidy, ela já tem um pouco mais de noção do que ela é e do que ela pode fazer. Ela continua sendo assombrada pelo Jacob e ela também agora é amiga da Lara. Só que ela acaba encontrando situações muito perigosas em Paris, porque sabe aquele ditado que eu não vou lembrar exatamente o que é agora, mas que quanto mais você sabe, mais responsabilidade você tem? É basicamente isso. Eu não sei nem se é um ditado ou se eu tô inventando isso, mas basicamente a Cassidy, ela acaba tendo mais responsabilidade com relação ao que ela pode fazer e ela acaba encontrando um espírito mais forte do que o primeiro. Eu achei o 2º volume mais sombrio do que o primeiro, porque a gente enfrenta algumas situações e alguns locais muito tensos, assim, uns locais muito assombrados, que assim, se você parar pra pensar, pra imaginar onde é que a história tá se passando, você vai se deparar com um local muito escuro, no subsolo, com ossos dos lados, sabe? Eu achei que foi um livro um pouco mais sombrio do que o primeiro. Eu acabei gostando mais desse 2º volume do que do primeiro, mas como eu já tinha dado 5 estrelas para o primeiro volume, eu mantive as 5 estrelas e dei 5 estrelas pra esse daqui também. Mas saibam que esse daqui é o melhor livro da trilogia pra mim. Eu achei ele ainda melhor do que o terceiro. O terceiro me decepcionou um pouquinho, então pra mim o 2º livro é o ponto alto da trilogia. E eu gostei bastante de ver o modo como a Cassidy se portou nesse livro, sabe? Apesar de ainda ser uma garota de 12 anos que faz muita besteira, ela é uma pessoa muito agradável, sabe? E eu não sei, eu simplesmente gosto dela. Ela tem aquele quê de coragem que a gente tem quando a gente é criança. A gente tem certos medos quando a gente é criança, mas ao mesmo tempo nós não pensamos muito nas consequências, sabe? Então a Cassidy é uma pessoa muito corajosa, assim. Eu acho que ela enfrenta situações que eu, como adulta, não enfrentaria. Talvez porque como adulto a gente pensa um pouco mais nas consequências e ela não. Ela só vai assim, no momento ela tem que fazer, então ela vai lá e faz. Mas eu gostei muito desse 2º volume. E no 3º volume, né, que é Bridge of Souls, nós vamos acompanhar a Cassidy e a sua família em Nova Orleans, né, nos Estados Unidos. Nova Orleans também eu já vi muito falar que existe algo sobrenatural lá. Não só isso, como existem muitas religiões misturadas nessa cidade. É como se fosse assim, um ponto onde tudo que é sobrenatural e tudo
tudo que é religioso se encontra. Não só isso, como Nova Orleans já passou por muitas situações difíceis e sempre foi sendo reconstruída. Então ela é como se fosse um marco histórico, assim, sabe, dos Estados Unidos. Não só isso, como são muitas culturas misturadas, muitas religiões misturadas e muita coisa misturada. E eu acho que é sim uma cidade meio sobrenatural. Isso eu tô falando assim, pela minha opinião, tá? Sobre o que eu já li de Nova Orleans, porque eu já tinha ouvido falar dessa cidade e do que acontece lá antes de pegar esse livro. Mas eu gostei bastante também que ela foi abordada, porque eu acho que ela não poderia não estar nessa trilogia se a Vitória está escrevendo sobre cidades que são meio que sobrenaturais. Nesse livro nós vamos acompanhar de novo, né, eles gravando o terceiro episódio do programa de TV deles, e a Cassidy, ela está com um sério problema. Porque no final do segundo livro, que se passa em Paris, a Cassidy acaba encontrando outro problema, que é simplesmente o maior problema que ela já enfrentou. No caso, entre as duas histórias, né, entre os dois primeiros volumes, o terceiro apresenta um problema muito maior e a Cassidy não sabe o que fazer. Então essa é a hora em que a Lara volta pra história e os três vão enfrentar esse problema juntos. Esse terceiro livro eu senti que ele teve um quê, assim, de aventura. Eu senti que ele foi um pouco mais aventura do que sobrenatural e do que sombrio. Eu não sei se vocês estão conseguindo me entender. Eu acho que no primeiro livro nós tivemos um equilíbrio muito bom disso. O segundo livro puxou um pouco mais pro sombrio do que pra aventura. E o terceiro livro puxou um pouco mais pra aventura do que pro sombrio, sabe? Ele não foi tão forte ou tão tenso quanto o segundo volume. Ao mesmo tempo em que eu achei que o relacionamento entre as personagens deu uma modificada, sabe? Eu acho que as coisas se aprofundaram no sentido de desenvolvimento de personagem e não exatamente de narrativa. Eu não senti que esse livro teve plots muito bem construídos, sabe? Ou uma história super bem construída. Eu senti que ele foi feito pra ser mais focado nas personagens que estavam envolvidas na história, até pelo que eles têm. Porque nos dois primeiros livros a gente sabe que existe uma relação entre a Cassidy e o Jacob, mas a gente não exatamente entende por que é que eles são conectados, a gente não entende essa conexão que eles têm, sabe? A gente não entende essa dependência que eles têm um do outro. A gente não sabe exatamente a história do Jacob, que a gente vai descobrir no final do segundo livro. Eu acredito que esse livro, ele foi feito pra desenvolver um pouco mais as personagens do que pra apresentar uma nova aventura pra gente. E foi uma boa história pra fechar a trilogia. Eu sinto que esse livro fechou a trilogia muito bem. Tinha expectativas pra dele tentar bater o segundo livro. Infelizmente não aconteceu, mas eu gostei bastante mesmo. Eu dei 4 estrelas pra esse daqui e eu acredito que ele fechou a história muito bem. Se a Vitória, né, algum dia escrevesse mais livros dessa trilogia, eu com certeza leria, porque eu acho que vale muito a pena. E essa é a minha opinião final pra vocês. Eu acho que essa trilogia vale muito, muito a pena mesmo de vocês lerem. É uma trilogia juvenil, então nós temos essa parte um pouco mais infantil, sabe? Essa parte um pouco mais pura, eu diria, da história. E nós também temos uma parte sombria, né, que é típico da Vitória, que é uma parte que fala sobre morte, sobre fantasmas, e temos espíritos e catacumbas e coisas estranhas acontecendo. Então, assim, eu acho que é um equilíbrio perfeito pra vocês. Caso vocês estejam procurando uma trilogia que, de certa forma, te assuste, mas seja algo super equilibrado e leve que você consegue aguentar. Eu acredito que esses livros estão presentes em todas as listas de Halloween que vocês procurarem. Livros leves pra ler no Halloween, ou livros que não são de terror pra você ler no Halloween, eles com certeza vão aparecer nessas listas, porque eu acho que o pessoal indica muito pra isso. Eu recomendo também, eu acho que eu vou acrescentar, né, nessa lista, vou acrescentar a minha opinião aí com relação a isso. Eu acho que eles são ótimos livros pra se ler no Halloween, ou pra quando você quer algo um pouquinho mais assustador, mas que dê pra você aguentar de boas, porque eu, uma pessoa medrosa, estou indicando esses livros pra vocês. Então, essa é a minha opinião sobre a trilogia da Cassidy Blake. Comenta aí se você já leu esses livros, se você gosta dessa história. Acredito que se vocês estiverem lendo em português, vocês ainda não tiveram acesso ao terceiro volume. Então eu tentei ser o mais breve possível, assim, sabe, não dar nenhum spoiler. Mas depois me contem se vocês concordam comigo com relação ao final dessa história. Comenta aí se você gosta, se você não gosta, se você quer ler, se você não quer ler. Curta esse vídeo se você ainda não curtiu, porque me ajuda demais. Se inscreve aqui no canal, já aproveita, porque toda semana eu estou falando de livros. Mas eu acredito que é isso, gente. Eu queria compartilhar aí a minha opinião breve com vocês. Queria falar um pouquinho sobre esses livros, porque eu acho que a Vitória tá entrando nessa lista de autores favoritos, sabe? A minha lista de autores favoritos. E eu queria compartilhar um pouquinho dessa história com vocês. Se vocês estão começando a ler livros da autora, essa seria uma ótima opção, porque
porque eu acho que são livros que mostram basicamente o perfil da Vitória, ao mesmo tempo em que eles são mais leves e eles são meio que uma introdução pro que ela pode fazer. Porque existem outros livros da autora que são mais pesados, que abordam outros assuntos, né, que são mais complicados de vocês entenderem. Então, esse é um belo início para a carreira da autora, caso vocês queiram, sei lá, começar a ler Victoria Schwab, ou vocês estejam com receio de pegar outros livros. Começa por esses então, que vocês não vão se arrepender, e vai ser um ótimo início para vocês depois continuarem a jornada de vocês com a Victoria Schwab. Mas é isso, gente. Agora sim, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê num próximo vídeo aqui do canal. Um beijão pra vocês e tchau!